pessoa quer se batizar, agora, tem água aqui. Vocês aprenderam, né, que é por imersão. Então, pode ser uma caixa d'água? Pode. A pessoa cabe lá dentro, cabe. Inteira, mergulhada lá dentro, cabe, serve. Pode ser um balde onde a pessoa enfia a cabeça só? Pode sim ou não, mas tem gente que faz. Posso aspergir água? Tem gente que faz. Biblicamente tem que simbolizar o sepultamento, igual uma morte física que ocorre. Você coloca a pessoa dentro de um buraco e põe terra em cima. Você não vê mais a pessoa ali, né? Sepultou. O batismo é a mesma coisa, só que com água. A pessoa viva, ela vai sair dali para um novo nascimento, uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova vida. Certo? Dúvidas? Tudo bem? Não pode alongar muito, né? Porque senão... Então, vamos lá. Então, aqui está o slide, vamos ir passando, vocês me falam. É aí, para! Então, o quinto aí. Isso. Então, eu perseverar aqui, né? Perseverar significa o passo mais difícil. Esse é o passo. Perseverar. Por quê? Porque dia a dia, uma dedicação diária, todos os dias, para perseverar na... Os outros 4 passos podem ocorrer em quanto tempo? Em pouco tempo. Se chega para uma pessoa ali que está nas drogas ali, não sei, praticando coisa horrível, e você chega na hora certa, no momento certo, com a palavra, explica direitinho, a pessoa, nossa, nunca ninguém me falou isso. E tal, você discorre da palavra, a pessoa chora, se arrepende, não que o choro signifique arrependimento, né? Mas estou assim, falando um cenário hipotético. Você vê que a pessoa está ali demonstrando arrependimento. E, poxa vida, eu queria me batizar agora. Pode ser? Pode. Vamos lá agora. Você entende que Jesus é seu salvador. Você vai deixar isso daí. Existe demanda. Você tem que perseverar na doutrina. Aí você, lógico, vai ter que acompanhar essa pessoa, porque ela não sabe nada. Pode também só batizar a pessoa e tchau. Pegue contato. Pode falar. É desse passo aí que a carne comunica com o espírito. Exatamente, que você vai ter que largar o mundo. Imagina o tanto de influência que você tem do mundo o tempo todo. Oh, cadê você? Você não foi no bar ontem por quê? Pô, mas o que aconteceu? Você falou, crente, que negócio é esse? Então você vai ter que acompanhar a pessoa, né? Se você tem um amor às almas, nosso papel é, poxa, um novo convertido, eu preciso acompanhar essa pessoa, dar um suporte. Enfim, agora a pessoa está lá tendo que perseverar. Então a Bíblia deixa claro que a salvação vem com o batismo, mas não significa que após isso estamos livres para viver de qualquer jeito. É a partir do batismo que a vida cristã começa e essa dedicação diária pode ser chamada de perseverança. Então, no plano de salvação bíblico, os primeiros 4 passos podem acontecer no único dia, mas a perseverança será praticada até o fim. Esse você vai ter que se atentar. Isso aqui, hein? Uma vez salvo, salvo para sempre, porque pregam isso também. O que vocês têm a dizer? Todo mundo concorda com essa frase? Todos que estão aqui concordam? Se o novo convertido não crescer espiritualmente a sua fé, morrerá e ele perderá a sua salvação. Então, referências bíblicas. Vamos lá em 1 Coríntios 10, 12. 1 aos Coríntios 10, 12. Quem achou e quiser ler. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Exatamente. Então, eu estou num estado que eu já, olha, agora eu estou bem com Deus, estou firme na rocha e tudo mais, excelente. Vigia. Que para você cair, você precisa estar em pé. Não é isso? Para morrer, você não precisa estar vivo, falam isso? E é verdade, né? Então, Jesus disse, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, referências bíblicas tem diversas sobre você ter que andar em retidão. Ah, então eu não posso pecar nunca mais, depois que eu me batizei, sim ou não? É, porque eu preciso perseverar, mas...
Então a carne milita contra o espírito. Isso é uma luta diária, uma guerra diária. Mas é uma guerra espiritual, não uma guerra física. Qual a diferença, então, de mim que conheço a palavra pecar e quem não conhece a palavra e pecar? Qual a diferença? Você vai ver o Espírito Santo como auxiliador para te guiar no seu pecado, sempre consciência daquilo que agrada a Deus. Voltar ao arrependimento. Exato. Eu já ia falar, faltou a palavra principal. Quem está lá fora está pecando e não está nem aí. Então ele vive na vida de pecado deliberadamente. E o cristão não deveria ser assim. Então ele pode até pecar. Poxa vida, olha, estava numa ligação, acabei mentindo, caramba, falei que fulano não estava aqui. Poxa. Tem que vir um arrependimento, um pedido de perdão e vigiar para não fazer de novo. Isso, simples. Davi não foi chamado homem segundo o coração de Deus? E ele não pecou? Pecou uma vez, pecou outra, que é bíblico mostrado. Acredito que teve mais pecado que os dois. Mas, enfim, esses dois foram relatados. Mas, mesmo assim, ele não deixou de ter o título que era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele colocava coroa de canto, meu rosto em terra, e, Senhor, eu pequei. E ele vai falar em tantos salmos bonitos que ele tem, enquanto eu escondi o pecado, meus ossos estavam envelhecendo, ou seja, eu estava apodrecendo por dentro. Tamanho mal que o pecado faz. Então, ele errava também, como nós erramos, mas com diferencial. Certo? Opa. Então, ó, desde que Deus concede duas grandes ferramentas para permanecermos firmes. O Espírito Santo, que nós recebemos no batismo, foi falado aqui, acredito, é o nosso ajudador diário, e sua palavra que nos aperfeiçoa as boas obras. Então, ler e meditar na palavra não é algo que é um conselho, é um mandamento. Por quê? Porque é aqui que você vai ver, poxa vida, o caminho dos santos, dos eleitos, dos que perseveram até o fim, eles fizeram isso. Se comportaram dessa forma. Saíram do caminho que estavam e foram na contramão e não voltaram. E o Espírito Santo é nosso auxiliador, como o Renan disse. Nós não estamos sozinhos mais. Ah, não tenho nenhum amigo. Poxa, depois que eu me converti, não tenho mais ninguém. Não, você tem. O Espírito Santo habita em você e é sobre ele a aula de hoje. Então, a vida com Cristo é uma escolha sem volta. Tem que pensar isso. Tem que deixar isso claro para as pessoas quando você for falar da palavra e ela realmente falar, eu quero me batizar, me arrependo. Ela precisa saber disso, ó. Ninguém fala. Tem que mostrar demandas. Deus exige demanda, sim. O cristão se arrependeu, né? Foi digno de ser chamado de cristão, porque quer andar no caminho. Existe uma demanda para isso, e é uma demanda altíssima. É muita responsabilidade. Ah, mas se eu falar isso, ele não vai querer se converter. Ué, se você não falar e vai se converter errado, o que adianta? Tem que falar, a vida que você leva está contra Deus, você precisa largar tudo isso, você tem que explicar com vontade, com coragem a palavra. No seu maior resumo, já que você vai estar uma pessoa nova convertida, e como eu disse, depois perseverar, porque a pessoa, muitas coisas que ela vai enfrentar, ela não vai nem saber lidar, de acordo com a palavra. Mas nós que sabemos, orientamos. Poxa, amigo, deixa aí, hoje em dia é até fácil, né? Você tem até o WhatsApp e tudo, para poder a pessoa fazer uma pergunta aí, na mesma hora você responder, mesmo você estando em outro estado até. Olha, meu telefone é esse, olha, eu tô com você, você não tá sozinho, você se batizou, se levanta, vamos junto. Tem uma recompensa. Opa, um carro, uma casa, que legal. Não, tem uma recompensa. Essa recompensa está pelo porvir, que é a salvação. Aqui você vai viver no máximo 100 anos. Depois não tem mais contagem. É eterno. É ali que você se preocupa. Aqui você pode rastejar no pós-cinza se for vontade de Deus. A gente busca, a gente quer as coisas boas, né? Normal e natural. Que isso não seja o nosso foco. O nosso foco é Jesus, a sua justiça, e as outras coisas são o quê? Acrescentadas, né? Ele acrescenta de uma forma para um, de uma forma para outra, de uma forma para outra, assim como ele entende que é o certo.
Eu não tenho que questionar, eu tenho que buscar a presença de Deus. Estar com Ele. Então, antes de cumprirmos o plano de salvação, precisamos calcular bem as despesas que teremos para a nossa decisão. Vixe, então tem que pagar, né? Não, despesa nossa é tempo, dedicação, esforço, leitura, pregação, para que seja levado a sério até o fim. Analise a sua vida e veja se está disposto a não somente começar, mas permanecer fiel até a morte. Porque a palavra vai dizer aqui, né, no Sermão da Montanha, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Deus oferece salvação a todos, mas o homem precisa fazer a sua parte para receber o presente de Deus. Então tinha gente aqui, né, que Jesus vai falar que, olha, provavelmente quem conhece muito bem a palavra, que leva a palavra, que fala, mexe nisso aqui como o as, mas não faz. E aí ele vai falar, esse aí, ó, tá perdido, não adiantou nada. Não deixe para amanhã, precisa ser feito hoje. Cumpra o plano de salvação de Jesus. Então vamos lá, irmão Paula 14, por favor. Então, essa aula, não menos importante do que nenhuma outra, tem que ficar na nossa mente. Ó, aquela ali é a pessoa que, ó, é fiel a Deus, olha, nossa, que beleza, se converteu. Ah, mas ela entendeu que não precisa se batizar, porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, ó lá, não está escrito de, poxa vida, quem não crê será condenado, porque a pessoa que não crê, obviamente, não se batiza. Então, quem crer e for batizado será salvo, é uma condição. E quem crer e for batizado será salvo. Ponto final. O próprio Jesus desceu as águas. Quem somos nós para questionar? Parece que é um martírio, parece que você vai ter que descer no tanque de ácido. Tem gente que parece que pensa dessa forma. Poxa, nossa, ali tem ácido. Vou ter que ficar 3 horas mergulhado ali, no frio, no gelo. Poxa. Mas, enfim, cabe a nós levarmos a palavra de Deus como ela é. Simples, pura, e ninguém precisa ser doutorado para entender. Então, aqui, ó, presença interior do Espírito Santo. Presença interior do Espírito Santo. O Espírito Santo eu recebo que horas? O batismo, não é isso? Jesus, quando se batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele, não é isso? Certo. Então, por aí nós temos já uma dica de como nós vamos receber também. Então, assim, nós vamos falar quem é o Espírito Santo. Por quê? Porque tem pessoas que ainda têm uma dificuldade de entender o que é o Espírito Santo. Porque Deus é Espírito. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, então? É uma força que age no ser humano? O que é o Espírito Santo? Então, a gente precisa ter isso de forma bem clara, não temos? Sim ou não? E se alguém perguntasse para você hoje, Sandra, quem é o Espírito Santo? O que é isso? Você vai explicar o quê? Mas hoje você vai... mas hoje... Quem concorda? Todo mundo concorda? Quem discorda? Quem complementa? Poxa, o Espírito Santo, que é isso? É o próprio Deus, né? Porque Deus é Espírito. Aí você vai falar, sim ou não? O que vocês vão falar, hein? Sim ou não? Quero ouvir de vocês. Quem tiver online também quiser falar. E aí? Chegou a criancinha lá de 10 anos. E aí? O Espírito Santo, ouvi falar? Que isso? É Deus, né? É Deus ou não é o Espírito Santo? Então, vamos lá, né? Então, não é uma força, né? Não pode pensar que é uma força da natureza ou algo do tipo. É um indivíduo com personalidade, um ser espiritual vivente. Ele possui características como as do Pai e do Filho. Então, é a mesma coisa. Juízo, pensamento, vontade, conhecimento, emoções. Ele age como um indivíduo. O que vocês entendem da palavra? Ele age como um indivíduo. Um de cada vez. Ele age como um indivíduo. Então, ele tem vontade.
Exato, vontade própria. Certo? Ensina, faz lembrar, dá testemunho, guia toda a verdade, fala, ouve, anuncia, impede, examina, traz comunhão, intercede, guia. Tudo isso nós vamos ver na Bíblia, dentro da palavra. Papéis e ações do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que pairava sobre as águas. Deus estava criando tudo e falando. E o Espírito Santo estava lá, na terra, pairando sobre a face do abismo. Ele possui características distintas. Divinas. Obrigado. Então, os atributos naturais de Deus. Estou falando de Deus, não do Espírito Santo. Então, incomunicáveis aos homens. Então, vamos lá, ler um pouquinho aqui. Então, Deus é eterno. Não há dúvidas, não é isso? Ele sempre existiu e sempre existirá. Aí, nessa pergunta, quando a criancinha fizer, você não vai ter a resposta. Pô, quem criou Deus? Né? Já me perguntaram e acredito que vão perguntar, você já não perguntaram para você. Pô, mas Deus veio da onde? Quem criou Deus? Ele não teve começo, nem meio e nunca terá fim. Ah, mas como é isso? Aí a gente só vai descobrir quando a gente estiver com ele. Então vamos fazer de tudo nessa terra para a gente chegar lá. Para poder ficar face a face com ele e saber essas questões. Então, Salmo capítulo 90, versículo 2. Antes que os mundos nascessem, e tu formaste a terra e o livro de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele é Deus desde sempre. Não apareceu e criou a terra. Ou apareceu Deus e ele apareceu do nada e falou, nossa, vamos criar a terra então? Não. Ele já, antes que existisse monte, terra, é de eternidade a eternidade. É um mistério. Sempre existiu. Apocalipse também vai dizer aqui, ó, 22, 13. Está dizendo lá em Apocalipse 22, 13. Quem? Pode perguntar, Ellen. Fique à vontade. Oi, boa noite, a paz. Boa noite. Eu já fiz um estudo do Espírito Santo, né? Ele é um ser vivente, ele sente as coisas por nós, até coloquei no chat. E as crianças, como eu sou do Ministério Infantil também, as crianças fazem essa pergunta. Tia, Exato. quem é Deus? Cadê Deus? E como a gente vai ver ele? O professor falando agora, eu lembrei. Bem interessante essa explicação. Obrigada, viu? Com certeza. Que isso, fique à vontade para perguntar, falar, interromper, fique à vontade, tá? Só compartilhar mesmo. Imagina, quem lida com criança, a pergunta é evidente. O adulto às vezes quer perguntar, mas fica meio com vergonha, meio cismado, mas a criança não, ela vai perguntar e ela precisa dar uma resposta. Você está criando a base de um ser humano. É Verdade. isso? Obrigado, professor. Boa noite. Olha aqui. Terça-feira. Foi onde eu estava na passagem com o e ela começou a conversar e ela. Aí eu falei para ela, você poderia me ajudar numa informação que eu uma vez dúvida? Aí qual que é ela? Por que Deus mandou matar no Antigo Testamento mulheres, crianças, desde aquela parte de 1 Samuel que é isso? Aí, tipo, se eu não soubesse, ou seja, eu tinha que saber. Né? Exatamente. E de fato, é bíblico, Deus mandou, e é o fato, saindo um pouquinho do assunto da aula, mas não da palavra. Hoje, como que uma pessoa é julgada que nunca ouviu falar de Jesus, hein? Tipo índio, né? Como essas pessoas do Antigo Testamento são julgadas? Porque Deus não é injusto. Vai mandar para o inferno uma pessoa que nunca conheceu a palavra dele, ninguém chegou lá, e esses ainda nem era para você ir lá levar a palavra. Hoje você tem que levar a palavra para todo mundo, mas tem gente que ainda não recebeu. Como que julga uma pessoa dessa, hein? Deus falou assim que colocaria as leis dele no nosso coração, então todo mundo ia saber. Então, pelo princípio
Poxa vida, por mais que a pessoa não conheça de Jesus hoje, ela sabe o que é errado já no coração dela. Matar um ser humano, fazer maldade, crueldade, tomar o que não é dele, ela vai saber. Ela não vai conhecer a palavra de Deus, mas os princípios estão no coração de todo ser humano. É de acordo com isso que ele será julgado, biblicamente. Então, essas pessoas que Deus mandava exterminar, pô, tinha criança no meio. Criança herda o reino de Deus, nós já sabemos disso. E o adulto maldoso? O adulto maldoso vai ser julgado de acordo com a maldade. O adulto bom que morreu vai ser julgado de acordo com a bondade. Ah, mas não deveria matar o bom, só o ruim. Aí a gente pergunta para Deus quando a gente estiver lá. O que a gente tem de informação bíblica é isso, que o juízo vinha é para a nação inteira. Se Deus mandou, é porque ele sabe, entende o porquê disso. Não dá para a gente ultrapassar isso e querer inventar explicação. Mas o que a gente sabe é isso, que deixou biblicamente. Só para complementar aí, você está falando, só que assim, ó, uma coisa que eu estava observando, que o que acontece? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, se vocês forem ver, Deus manda matar os amalequitas. Só que no capítulo 30, os amalequitas aparecem ali. Eles estão vivos. Então, ou seja, a gente consegue ver que tem uma questão do texto que não bate. Se Deus mandou matar todo mundo, ela vai exterminar todo mundo. Mas no capítulo 30 tem eles lá. Sim, esse povo Aí tem. eu fui estudar o que significa. Depois disso, né? Essa questão de quando eles escreveram no Oriente lá atrás, é uma hipérbole. É uma maneira deles escrever algo assim que é para a gente dar uma ênfase. Tipo, um exemplo. O escritor estava sendo inspirado, ele escreveu na linguagem dele, como assim, vai lá e mata todos, por exemplo. Agora eu falo assim, eu estou morrendo de raiva, eu tenho que matar ele. Você não vai matar, você está com uma raiva ali, mas você não vai chegar a matar. Então, assim, essa hipérbole significa que Deus ordena a lei para matar, só que lá no capítulo 30 a gente vê que Deus ele não foi injusto e infiel, que os amalequitas estavam vivos. Então, o que Deus fez? Deus trouxe justiça, mas trouxe sobre quem? Sobre homens, sobre as mulheres, que tinham o juízo, a consciência daquele não precisavam fazer. Por quê? Eles sacrificavam os próprios filhos a deuses, né? Faziam, aí Deus pegou e fez a justiça. Não sei se você se recorda, lá no capítulo que eu li ontem isso, que a mulher questionou, e aí eu tinha uma ideia, e aí eu fui estudar mais um pouco, aí essa questão do hipérbole que eu estudei. Mas de fato, Deus também mandava matar de forma literal e acontecia a morte. Você via cidades todas sendo dizimadas. Mas sempre tinha semente das pessoas, né? Conseguia exterminar 100%. Por isso que eles ainda apareciam novamente. Geralmente as pessoas que são ateias, elas usam isso para uma maneira de querer julgar como se Deus fosse um Deus de mal. Elas querem colocar Deus como se fosse um Deus de duas faces. Deus do Antigo Testamento é um Deus maldoso, igual ao Jesus, e o Jesus do Novo Testamento é mais amoroso, mais tranquilo. Só que não, eles não têm mudança de característica, né, de comportamento. É devido à ação daquele momento, segundo condução da humanidade, né? É uma condução da humanidade. A gente sempre tem que pensar isso. Deus conduziu a humanidade de uma forma até certo ponto. De outro ponto, ele conduziu de outra forma. Mas nós vamos ver daqui a pouco aqui que Deus, é imutável. Então ele mudou? Sim ou não? Por que não? Nós acabamos de falar que ele mudou o jeito aí que ele conduzia, ele falava por dentro, depois falou que não. Mudou ou não? Quando a gente... Exatamente. Deus não está engessado lá que ele falou, poxa vida, agora vou ter que ir com isso aqui até o final. Não. Olha, para esse povo aqui eu vou conduzir dessa forma. O que ele não muda é que ele nunca deixou de ser bom, nunca deixou de ser misericordioso e nunca deixará. Não é isso? Ele sempre vai ser justo, ele sempre vai ser fiel, sempre vai ser amoroso, bondoso. O ser humano mesmo. Pergunta, dentro disso, Deus mudou e de fato nós temos o Novo Testamento.
É possível mudar novamente para um terceiro testamento? Uma nova aliança? Não, né? Boa. Então a gente precisa ter tudo isso de modo bem claro. Deus conduziu a humanidade até 2000 e poucos anos atrás dessa forma, mas aí teve que enviar o Filho. Aí você vai explicar o porquê. E o Filho, ele veio como penhor e resgate. Esse penhor e resgate foi de forma definitiva. Agora, o próximo por vir é o juízo final. Não tem mais mudança. Então, eterno não tem começo, não tem meio, não tem fim. E onipotente. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Então, ele é todo-poderoso. O que isso quer dizer? Pode fazer o que quiser, o que quer, quando quer, com todo o poder que existe, está na mão dele. Todo poderoso, tem todo o poder. E a onisciência? Então aqui tem mais referências, né? Quem quiser tirar foto para poder fazer mais leituras. Onisciente, então ele sabe de tudo. Não existe nada que está oculto aos olhos de Deus. Quando Davi fala, né? Olha, não importa para onde eu vou, não importa o que eu faço, ele sabe, ele me encontra, ele está lá. Ele está em todo lugar e ele sabe de todas as coisas, não é isso? Salmo 139, do 1 ao 6. Quem achou e quiser já fazer a leitura, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe que eu me sei e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha boca, o Senhor já conhece tudo. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu sei. Isso. E é tão elevado que eu não posso atingir. Exatamente. Quem leu o livro de Jó, se vocês não leram todo, recomendo, mas na verdade a recomendação é a Bíblia toda, então Jó está sendo acusado pelos amigos dele, que entendem que se você está numa condição mal é porque você é um pecador. Não tinha como você ser justo passando por aquilo. E Jó, no final do livro, vai questionar Deus, né? Poxa vida, e agora, hein? Aí Deus vai falar, e aí, você não sabe nada. Quem foi que pôs aí uma muralha aí para essa praia aí, inundar essa terra toda? Você não sabe. Quem criou? Você não sabe nada. Você não conhece o ar, não conhece nada. Eu sei tudo. Eu faço tudo. A gente se limita ao nosso pouco conhecimento. Deus tem conhecimento de qualquer coisa, de tudo, todas as coisas, sabe de tudo. Então, olha que coisa interessante, né? Você vai pensar em falar e já sabe, olha, vai pecar, mas não é fogo, vai falar besteira. Ou vai pregar, olha que bom. Onipresente. Então, todos os lugares, é só continuar o 139 do 7 ao 10 agora. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me sustentará. Tem um personagem bíblico que fugiu, acho que ele não sabia desse salmo, né? Mas Deus encontrou ele, vocês lembram quem foi? Onde? Jonas. Onde ele foi parar? Deus mandou ir para um lugar e falou, vou nada, vou fora, eu vou ao contrário, que eu sei que lá eu vou ficar tranquilo, mas Deus está lá também. Aí, você vai sim, mas antes de desobedecer, você vai ficar 3 dias e 3 noites aí dentro desse peixe para você aprender. Então, imutável, Isaías 46, 9 e 10. Vamos lá no livro de Isaías, um pouquinho à frente. Isaías 46.
Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. E eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro que me deve chamar. É o 10 também. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Isso mesmo. A vontade dele é isso e não vai mudar. Então, Salmos, vamos ler também Salmos 102, vou voltar um pouquinho. Salmos 102, 24 a 27. Diz assim: dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles permanecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, Deus não muda. As características, os atributos de Deus são sempre os mesmos. Que bom, né? Se Deus ficasse mal do dia para a noite. Pessoas que estão se bipolar, Não precisava nem ser mal, né? Só parasse de dar a graça dele para todos nós. A graça e a misericórdia fosse recolhida. Não precisa nem ser mal. Boa. E soberano. Romanos capítulo 9, 19 e 20. 2 versículos. Deus é soberano. Então, o que ele quiser vai ser, e ninguém vai chegar e falar, para, não faz mais isso não. Aí vai falar, então tá bom, vai fazer outro. Romanos 9, 19 e 20. mas você é um indivíduo. Por que Deus ainda se quis? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem fez? O que você me fez assim? Será que você não tem direito sobre a massa? Para do mesmo para fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? Exatamente. Então, não dá para discutir. Ele sabe de tudo. Vai ensinar para Deus alguma coisa? Não dá, né? O que ele vai falar, a gente sabe que ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder. Está em todo lugar, é eterno. Então, esses são os atributos naturais de Deus. Tudo isso é bíblico falado aqui. Por que nós estamos vendo isso? Porque nós vamos meio que comparar a ação do Espírito Santo com as características e atributos de Deus. Então, o Espírito Santo, como nós já vimos, está vendo, né? Força, ele é indivíduo, ele tem personalidade, é um ser vivente, age como um indivíduo, faz todas essas coisas e possui características divinas. Então, olha as características que o Espírito Santo tem. Onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Mesma coisa que Deus. Ah, então ele é o próprio Deus. Sim ou não? Ele tem as mesmas características, mas não é Deus. O Espírito Santo de Deus é um. Deus é outro, Jesus é outro. E os três formam um. Assim como no casamento, os dois formam um. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Estamos em Romanos, só adiantar um pouquinho. Quem achou e quiser ler, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Deus, porém, revelou em sua apóstolo que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então você vê que está tendo uma separação, mas Deus revelou através do quê? Do Espírito Santo. Porque o Espírito, a todas as coisas, perscruta, dependendo da tradução, até mesmo as profundezas do próprio Deus. Então ele tem onisciência e também sabe de todas as coisas, o Espírito Santo de Deus. E a onipresença, o Espírito Santo tem também? Então, Salmo 139, 7. Então, vamos lá, Salmo 139, versículo 7. É a segunda parte, né? Primeira parte, quer dizer. Para onde me ausentarei do teu espírito? Exatamente. Então, não tem como. O Espírito Santo de Deus está sendo mencionado também.
E onipotência? Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. E vai dizer, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lembrando que Jesus tinha se batizado anteriormente a esse capítulo. Então agora Jesus já tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Então, pelo poder do Espírito, ele percorreu todos os locais. E eternidade, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quem achou e quiser ler lá no finalzinho? Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos ao Deus vivo. Tem 3 aqui no mesmo versículo, vocês percebem? O sangue de Cristo, pelo Espírito, se ofereceu sem mácula a Deus. Os 3 mencionados num versículo. Olha que legal a distinção entre os 3 e falando do poder do Espírito eterno. Então, o Espírito Santo também tem o mesmo atributo de Deus, o mesmo atributo de Jesus, eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Jesus também tem, né? Esses atributos? Sim ou não? Sim. Jesus também tem, né? Esses atributos todos. Mas a Bíblia mostra de forma separada cada um deles, para não ter dúvida. O Espírito Santo possui existência distinta. Então, nós temos que conseguir enxergar na Bíblia a diferença entre Deus, o Espírito Santo e Jesus. Então, vai estar aqui, né? O mais conhecido, né? Nós já lemos várias vezes. No dia do batismo. Então, batizado Jesus, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu me alegro. Está fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus está se alegrando com Jesus porque ele está fazendo o quê? A vontade dele, se batizando. E aí também tem a distinção dos 3, né? Exato. Você vê a voz de Deus falando, esse é meu filho, o Espírito Santo, e o próprio Jesus na água, recebendo o Espírito Santo. Se Jesus fez, por que a gente não faz? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus está criando e o Espírito Santo está pairando sobre as águas, no momento da criação. E, no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a semelhança. Então, se o Espírito Santo não estava ali, estava lá na terra, quem estava com Deus? O próprio Jesus. E isso vai ser, não é achismo, vai ser falado no Novo Testamento. Todas as coisas que foram feitas por meio dele, de Jesus. Nada do que foi feito se fez. Então, explica o plural do início. Deus e o próprio Jesus na criação do mundo. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome de quem? Hã? Vocês estão com dó de falar, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como Jesus falar uma coisa dessa, ó, batiza lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se o Espírito Santo e Deus fosse a mesma coisa. Que redundância é essa? Não. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Então você faça discípulos e batize-os em nome dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Dúvidas? Tudo bem? Esta é a composição da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
um único Deus formado por 3 indivíduos que agem de modo distinto, mas que tem todos os atributos. Não é um mal, um bom e um mais ou menos, e um combatendo o outro, um falando contra o outro, um pensando diferente do outro. Não, porque eles têm todos os mesmos atributos. Então, assim como Deus quer o seu bem, Jesus quer o seu bem, o Espírito Santo quer o seu bem. Certo? É uma unidade. Os 3 formam uma unidade, mas agem de modo distinto. O Espírito Santo vai, auxilia e faz no Antigo Testamento. Quem dá um exemplo da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Deus pegou e derramou o Espírito Santo em alguém para fazer alguma coisa. Isso, Sansão. A força dele não era do cabelo, não, gente. Não tinha nada a ver aquilo. Aquilo foi um voto que foi feito de Deus. Ele era um nazireu. Então, quando nasceu, não bebe nada de bebida forte e eu não passo navalha na sua cabeça, porque você é um homem consagrado a Deus. Mas a força dele vinha do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossava dele e tinha força de matar 1000 homens. De um exército. Não era 1000 homens, e nem eu fraquinho, não. Era 1000 homens de um exército. Com arma, com lança, escudo, espada. E ele foi lá com uma queixada de jumento e matou 1000. Já pensou? Isso é algo inimaginável. E o Espírito Santo, no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 3, capacitava pessoas como artesão. Então, o Espírito de Deus capacitava aquelas pessoas na construção do tabernáculo. Então, Deus enxergou que precisava fazer algo que ninguém era capaz. Então, o Espírito Santo vai. Vou derramar o Espírito sobre essas pessoas para eles serem capazes de fazer essas obras. E tem Espírito Santo em Saul, Davi, Juízes. Mas tinha em todo mundo? Não? Sim? Não sei. Tinha ou não tinha em todo mundo? Não. Por quê, hein? Nós somos os privilegiados? Por que não tinha Espírito Santo em todo mundo? Naquela época, o Espírito Santo, ele descia, ou seja, ele descia e atuava na vida de certas pessoas ali, porque Deus tinha um propósito para tratar com Israel. É uma boa resposta. Então, Deus tinha um propósito num determinado período. No período de Juízes, ele tinha um propósito, vencer aqueles filisteus. Então, eu vou levantar um homem que eu vou dar força para ele julgar esses inimigos. Aí o homem com força foi lá fazer o quê? Arrumar uma mulher lá, né, e acabar morrendo de forma trágica, triste. Um homem que podia ter julgado aquele povo por anos com uma força que quem ia bater o olho de longe morrer de medo. Mas, infelizmente, ele acabou se seduzindo com mulheres e nós sabemos a história. Mas foi assim. O Espírito Santo desceu sobre Davi, desceu sobre Saul. Quando o Espírito Santo desceu sobre Saul, a Bíblia fala que ele se tornou um novo homem. Mas a mudança tem que ter a gente junto, não só o Espírito Santo, porque nós não somos um robô guiado por alguém. Nós temos a nossa vontade. Então, Saul recebeu o Espírito Santo, começou bem o reinado, parecia que ia ficar tudo bem, mas rapidamente ele já se desviou e desagradou a Deus, e o Espírito Santo foi o quê? Retirado. E hoje, o Espírito Santo é retirado do cristão? A gente precisa pensar nisso. Eu recebo ele quando? Batismo. Eu perco ele. Será que eu perco o Espírito Santo? Tem que pensar nessas coisas. Dúvidas? Tudo bem? Pode continuar? Online também, tá tudo bem? Entendendo tudo? Espero que sim. Sabe por que eu acredito que perca? Pela questão da possessão demoníaca. Né? O diabo não tem como entrar na vida de uma pessoa, você não está lá. Então, se o diabo tem acesso à vida de certas pessoas, é porque
tanto cristão ou não cristão, se for cristão e continuar ali na desobediência, pecando, você vai levar o quê? Que a gente entristece ele. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo não vai ficar dentro de uma pessoa, você falou, tá tirando uma guerra interna nela ali. O Espírito Santo toca na consciência porque ele está convencendo a pessoa, mas a pessoa, de bom exemplo, a solução. De fato, ele não quer, ele quer continuar com desobediência. O Espírito Santo vai se ausentando, vamos dizer assim. Sai da vida dele ali, e é onde dá a legalidade que não dá espaço aí. Por isso nós temos casos de pessoas que têm processo de demônio. E aí, todo mundo concorda com o que ele falou? O Ademir falou? Alguém discorda? E aí? Esse tema também é polêmico. Possessão demoníaca. Possessão, se existe, assim, com muita frequência. Então, eu sei que existe, mas assim... Isso, existe. Com muita frequência, assim. Existe porque é bíblico. Nós vemos exemplos bíblicos. O diabo entrar numa pessoa e fazer uma bagunça danada. Só abrindo um parênteses para vocês, eu trabalhei 8 anos como técnico da vida. E atendi todo tipo de cliente. Eu atendia lá quando eu morava na Varenda, na parte da distribuidora, tinha muito candomblé lá, não sei se tinha macumba. Eu ia lá prestar o serviço para a vida, eu entrava lá dentro. E tinha dias que eu entrava lá e estavam tendo reunião. E assim, eu aqui mexendo ali no rolo, arrumando a entrega da pessoa, a mulher aqui fazendo a consulta, e o demônio materializava nela ali e começava a tentar conversar com a pessoa normal. Ah, o que você quer? Ah, eu quero riqueza, ah, você tem que trazer isso. Eu vi as pessoas levar envelope, um documento da família. Eu vi as pessoas levar documento de outras pessoas para fazer trabalho contra aquela pessoa. E várias coisas. Possessões demoníacas, a pessoa, a própria macumbeira conversava, assim, tinha a amizade com ela, porque eu respeitava todo o serviço. Ela falava, eu recebo, eles chamam de entidade, põe os nomes lá, mas a gente sabe que tudo é demônio. E dá lugar mesmo. Tá? Eu recebo tal, ele vem, ele me orienta, ele me orienta, eu oriento tudo, que quando o demônio manda a pessoa, ela perde a consciência. É igual o Espírito Santo, por exemplo, pode usar você que agora vai dar consciência. Agora já é um demônio, não, o demônio a gente tira a consciência da pessoa. Isso não é algo de brincadeira, isso é algo real. O inimigo é real, o que ele faz é real, a Bíblia é real e ela relata isso. Mas nós que somos os cristãos, temos que entender como que a gente faz para estar livre disso. Então, a receita nós estamos entendendo nessa aula. Porque você deu uma dica. Se eu tenho Espírito Santo, não tem como habitar 2 senhores dentro de mim. Ou você serve ao diabo ou a Deus. Agora, o diabo consegue tirar o Espírito dentro de você? Quem tem mais poder? É Deus, né? Poxa, vocês não respondem também uma coisa dessa? Poxa vida, quem tem mais poder, gente? Deus ou o diabo? É Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, acabou. Você não tem que ter possessão de mais nada nunca. Você tem o Espírito Santo, você foi selado com isso. Você tem o selo, que é o que fala em Apocalipse. A marca da besta. Qual que é a marca? Enfim, mas o selo que o cristão tem é o Espírito. Não é uma marca visível, nada disso. É o Espírito. E esse Espírito deixa o outro Espírito entrar. Mas deixa ele fazer uma coisa. O diabo, qual que é a função dele? Matar, roubar e destruir. Ele fica ao nosso quê? Derredor, bramando como um leão. Então o bicho ele é inteligente. Então eu não entro no Ademir. Mas eu fico aqui, ó. Qual é a fraqueza desse Ademir, hein? Eu tô aqui o tempo todo, eu não canso. Então eu vou ficar olhando ele o tempo todo. Ah, descobri, ele gosta de uma bebidinha. Já sei. Então eu pego uma pessoa que não tem o selo de Deus e oferece ali uma bebidinha para ele. Né? Parece mais 1, mais 2, mais 3, mais 10, até ele tomar e cair, se bater com o carro por esse matado. Então é isso. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Está ao derredor. Ele fica bramando como um leão, bravo. Ele te odeia, ele quer fazer você sair desse caminho. Mas ele não entra em você para fazer você se precipitar lá, igual fez com os porquinhos, já entrou no porquinho, só se precipitando. Mas ele vai atentar você.
Por isso que você se reveste com a armadura de Deus, não é armadura física, espiritual. Fé, estar tudo, o escudo, né? O escudo é a palavra, para você conseguir sair dos dardos inflamados dele, que vai jogar a seta, vai ficar o tempo todo, olha, aquele lá gosta de falar palavrão, então, põe pessoa lá, arruma um ambiente para ele também sair da presença e poder ficar falando besteira. André, só para complementar, lembrando que o inimigo não é a pessoa, é a ação que o diabo faz com a pessoa. A pessoa, nós estamos ali para levar o amor de Cristo para ela. Só fazer esse complemento. E essas pessoas, inclusive essa que você viu, é uma que está precisando, assim, urgentemente se converter. Que, infelizmente, são pessoas que já estão no caminho totalmente errado. E detalhe, gente, eles têm que entrar lá dentro. Entrar lá dentro. Eles acreditam que a família da mãe dos meus filhos, tudo é bagulho. Candomblé. Isso. Eu fico imaginando hoje, eu conversei com um amigo meu, eu falei, imagine hoje, a condição, tá vivendo aqui. Eu já aceitava na época, né? Quando tinha os candomblé deles lá, eles queriam, eles vão lá vencer dentro da casa, eu falei, aqui não. Fala pra minha mulher, aqui dentro não, você pode ficar lá. Mas não aqui não. É complicado, né? Aí você tenta passar a palavra aqui, mas pessoa, né? É pai dela aceitar ou não, né? É aquela pessoa que está tratando, né? A pessoa que a Bíblia, porém, não lê e não aplica, né? Para eles falar a Bíblia, sabe que é a Bíblia, né? Eles fazem uma mistureba danada. Eu consegui trazer meus filhos do meu caminho. Eles vão, frequente, mas futuro que mora com ela. É difícil, Lá hein? dentro da casa. É uma batalha isso, é uma luta. Não é fácil, hein? A gente tem pouco tempo e essas pessoas têm muito. Isso que é o problema. Estão muito vulneráveis, então o acompanhamento tem que ser o tempo todo. Até a base ficar sólida de verdade. Porque enquanto ele está ali, você fala A, fala um B. Fala A, B, B, B. Você fala um A, B, 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 B. Aí é... Eu juro que eles acreditam, mas eles falam que tem a Bíblia, eles vão na igreja. Isso. Eles muitos vão na igreja católica. Né? Aí fala que acreditam em Deus, mas falei, né? É só Deus, não existe outro Deus. Cultua aí outra coisa, né? Para não falar o que ele falou. Né? Eu conheço pessoas que eram cristãs mesmo e agora está tudo atrapalhado, assim, com essas... Usando a Bíblia, eu vi essa semana, tá? Até mostrando para minha esposa, uma pessoa lá do meu trabalho, que lia a Bíblia, falava assim, até legal, conversei bastante, ela saiu, foi mandada embora. Aí eu vi um vídeo esses dias que publicou, isso aí, falando de Deus, daqui a pouco falou de Krishna, daqui a pouco começou a falar tanta coisa, um monte de símbolo, aqueles olhos de ouro, um monte de coisa. E olha isso que chega para a pessoa, que decadência, né? É muito triste isso. É triste, a gente tem que orar para essas pessoas, né? Os mesmos santos que eles o candomblé na banda, os mesmos. Sim. É igualzinho. De um monte de imagem, enfim. Nós estamos fazendo nossa parte para fazer o possível para fugir da idolatria. Eles não aceitam que é idolatria, nós temos que pregar e fazer o possível para a gente não ser esses próximos. Eu trouxe um livro para ler a palavra, ler a Bíblia, tem que ler, mas o cara é um católico ferrenho. Tem umas tretas com ele, o bicho É difícil, tá é difícil. fechado, pessoal, é difícil, cara. Muitos anos de convivência, de ensinamento errado, é difícil, a pessoa não... Sim, é o que eu falei aqui na primeira aula, é difícil ensinar quem já tem conhecimento, quem não tem é facílimo. Até próprio cristão, quando você pega um termo assim, mais assim, dificinho, é difícil entrar. Você vê, dentro de uma igreja de Cristo, não era para ter opinião dividida, era para todo mundo, quando você faça um tema, todo mundo está alinhado. Mas aí você vai procurar na internet, YouTube, um monte de gente que é tudo cristão, mas um fala bem, um fala assim. Aí quem olha de fora fala, bem, se nem ele se entende, quem dirá eu? Tá todo mundo errado e ninguém entende nada e a Bíblia não foi escrita do jeito que não é para a gente entender. E aí no final vira essa confusão toda. Por isso que a gente está estudando. Era esse slide mesmo? Era esse mesmo? Ah, então tá bom. Então tá ótimo. São 8h05. Vamos fazer a pausa, então, de 10 minutinhos, aí a gente já começa do início, senão vai lá para umas 15, vai atrasar mais. Pode ser? Então, 10 minutinhos de pausa e a gente já continua.
Todo mundo pegou a folhinha de hoje?
Alerta de tema polêmico. Então, o Espírito Santo na vida do cristão. Qual a definição do dom do Espírito Santo? Se alguém perguntar para vocês, hein? Qual o dom do Espírito Santo? Fazer mansidão, benignidade, inteligência. Bem, vai. Todo mundo concorda? Auxiliador, guia. O que é dom? Qual a definição? O dom do Espírito Santo. São características próprias dele. Ou seja, nós. Aí, na verdade, você falou os frutos do Espírito, né? Oi? Você falou os frutos do Espírito. Agora, o dom. É verdade. O que é o dom do Espírito Santo? Então, Atos 2,38 vai dizer isso, né? Recebam o dom do Espírito Santo. Não é isso que está lá? Vamos lá, Atos 2,38. Atos 2 é a pregação de Pedro, não é? Então, é o discurso de Pedro. Ele está explicando agora, ó, igreja, é isso, acontece isso. Então, vai estar escrito lá, 2,38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não entendi. Me explica aí, o que é esse dom? Presente, né? A sua vida ali para você te guiar. Então, essa palavra dom, no original, um presente. Receba um presente de Deus. Então, se você pega uma versão inglesa, por exemplo, uma versão aqui, ó, dos Estados Unidos, então vai estar escrito, para quem manja de inglês, legal, baptize everyone in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And they shall receive the gift. The gift é o presente. Então, a tradução aqui está mais legal do que a nossa. Então, a palavra dom, na verdade, é um presente. E aí, só que aí é fogo, né? Eu levo lá para Coríntios e falo, não, mas peraí, Coríntios aqui também tem essa palavra. Então, vamos lá, 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 4. Então, é a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Aí, ele vai discorrendo do texto, só que as pessoas já confundem esse dom de Atos com o dom de Coríntios. Então, vai estar escrito aqui, ó, sabeis que de outrora, quando eram gentios, deixava-os conduzir aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus, ou seja, maldição. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o dom do Espírito é a presença. Então, o dom é você receber o Espírito Santo. E esses dons, na verdade, a tradução é poder. Então, o poder do Espírito é um. E o dom que você recebe é um presente. Então, no batismo, você recebe esse dom do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo como um presente de Deus, naquele momento. É ali que recebe. Não tem outro momento bíblico, exceto o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus derramava com um objetivo específico. Mas, através de Jesus, o véu do santuário foi rasgado. Isso não quer dizer um pano em si. Quer dizer que agora nós temos acesso a Deus. Então, fazendo a vontade dele, cumprindo a justiça, nós andamos no caminho de Deus. Se você anda no caminho de Deus, você se batiza, e quando você se batiza, toda pessoa que se batiza vai receber o Espírito Santo. Mas tem fulano que recebe e fica rodopiando, e eu não. Eu acho que recebeu mais, então.
Então, isso não é bíblico. Nós estamos falando de receber o Espírito Santo. Nós vamos ver a ação dele, tá? Então, o dom do Espírito Santo é a presença, a morada. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, está se referindo ao quê? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz morada. Não é isso? Jesus não faz morada. Deus não faz morada. O Espírito Santo, sim. O Espírito Santo faz morada no nosso corpo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus ele habita em vocês. É isso que está escrito em 1 aos Coríntios. Então, existe um momento que você está a sós, que não tem ninguém te olhando? Impossível. Não tem. Deus é onipresente, Jesus é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. Então, eles estão em todos os lugares. Mas com a diferença que o Espírito Santo habita. Está em você o tempo todo. Toda hora. Em todo lugar. A pergunta é, isso te deixa assustado ou feliz? Feliz. Né? Se a gente está cometendo um deslize, o Espírito Santo está lá olhando, falando, olha, que tristeza. Certo? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo aqui está falando que não é nosso. Vem de Deus. E vai para Deus. Então, eu posso fazer o que eu quiser com ele? Eu não posso ir na casa do vizinho e sair pintando lá. Da cor que eu quero, é que eu quero. Por quê? Porque não é meu. Não é isso. O nosso corpo, a gente, como a palavra diz, quem ama o próprio corpo, cuida, alimenta. Não faz maldade com ele. Não flagela o próprio corpo. A gente tem que cuidar dele. Ah, mas vou ajoelhar daqui até lá, não sei o quê. Tem que cuidar do corpo. Cuidado. Tudo bem aqui, gente? Tá claro para vocês sobre dom e dons? Então, os dons são diversos. Ou seja, o poder do Espírito Santo é diverso. Então, o poder do Espírito Santo age. Em Sansão dando força. É um dom que ele recebeu. De poder. É um poder que ele recebeu. Que veio através do Espírito Santo. E outro recebe um poder do Espírito Santo que ele pode ser um bom artesão, como nós vimos em Êxodo. Mas hoje o poder do Espírito Santo significa que vai me dar força, vai me dar, fazer voar, outras coisas do tipo. É diferente, nós vamos chegar lá. Então, o Espírito Santo, como eu recebo ele de modo definitivo? Como eu recebo de modo definitivo? Eu quero receber o Espírito Santo e não quero que ele me deixe nunca mais. Como que eu faço isso? De acordo com o que a gente estudou até agora. É o batismo. Não tem outra fala bíblica no Novo Testamento. Ah, eu vi no Antigo Testamento. Vamos lá comigo, eu te provo que não é assim. Mas aí você vai saber a diferença da transição das alianças, o modo de condução de Deus. Agora a gente sabe explicar. Não, sim, lá aconteceu dessa forma. Mas olha como que é hoje. Vamos aqui em Atos. Quando Jesus subiu aos céus e deixou agora a igreja a responsabilidade dos apóstolos, eles têm que passar os ensinamentos. Vamos ver o que é ensinamento de Pedro para a igreja que vale para a gente hoje. Você traz ele aqui e começa a ver esse discurso de Pedro, bonitinho, vai te mostrar os 5 passos e como você recebe de modo definitivo. Ah, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo abandonou as pessoas. Então, mas e no Novo? E na igreja, no período da igreja, tem esse relato? Então, a gente tem que pensar agora que a gente está aqui, ó, vivendo Atos dos Apóstolos em diante. Aqui é o começo da igreja. Então, se você quer uma restauração, não uma reforma, então você tem que olhar aqui. Vamos olhar o que acontecia na igreja do primeiro século. É ali que eu me espelho. Se eu fizer idêntico ao que está ali, não tem como errar. Que foi o que Jesus deixou, não é isso? Todo mundo concorda? Sim, né? Não tem outro ensinamento que vá além de Atos
dos apóstolos e das cartas que os apóstolos deixaram, como sendo a maior parte delas de Paulo. Então, eu recebi definitivamente como um presente, um dom, uma dádiva, de acordo com o batismo. Então, batizei, saí das águas, o Espírito Santo vai vir naquela pessoa, naquela mesma hora. E vai fazer morada, igual Jesus prometeu. Eu e meu pai faremos morada. Então, está aqui, né? Evangelho de João, capítulo 3, 3 ao 6, e Atos 2:38. 2:38 foi o que a gente leu agorinha, não foi? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Após ser sepultado com Cristo e ressuscitar, o quê? Uma nova criatura. Poxa vida, então se ele bebia sal da água, ele não bebe nunca mais nada. Sim ou não? Hã? Ele vai. Porque nós fomos sepultados ali, simplesmente deu um apagão, deu um mal. Exatamente. O desejo vai continuar, a tentação vai continuar, mas a gente tem um ajudador. Então, a gente tem que conhecer a palavra, conhecer a doutrina, buscar cada vez mais, estar em comunhão com Deus, participando, né, dos cultos, buscando a presença, se reunindo com irmãos que têm a mesma fé e que praticam isso. Aí você vai se afastando da onde você estava, que te tirava da presença de Deus. É uma luta. Vai ter sempre, se bobear, vai intensificar a luta. Se antes 10 amigos te convidavam, agora vai ter 50 te convidando. Vamos lá. Pô, mas você abandonou a gente. Ih, virou careta. Não vou mais falar com você. Agora você vai ter que ter uma nova atitude, porque você é uma nova criatura. Não está sozinho. Então, Colossenses 2:12 vai dizer assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aquela fé que eu tenho, que Deus ressuscitou o próprio Jesus do meio dos mortos, ele vai me ressuscitar naquele dia e agora no batismo, que eu fui sepultado. Então, eu estou nascendo de novo, uma nova criatura. Então, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então, ele está nos vivificando. Por meio do seu Espírito, que em vós o quê? Habita, faz morada, ficou, não entra no nosso corpo e amanhã não sei, será que o Espírito Santo ainda está aqui em mim? Ai, que medo, hein? Não, ele veio, habitou e faz morada. Então isso está em Romanos 8, 11, 10 e 11. Assim o salvo torna-se filho de Deus, recebendo o seu Espírito. Então nós estamos em Colossenses, vamos para Gálatas. Voltar só um pouquinho aqui de Colossenses, Gálatas, capítulo 4, 4 ao 6. Quem achou e quiser ler? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Isso mesmo, na minha tradução, versículo 5, para vos resgatar. Ou seja, você está perdido. Você se volta para Deus, você se batiza e você é resgatado. Agora você é filho de Deus. Recebendo o Espírito Santo. Certo? Tudo bem? Dúvidas? Como exemplo, né, Jesus recebeu o Espírito após o batismo nas águas. Isso foi um exemplo. Alerta também agora de
novos problemas de interpretação. Então vamos lá, Mateus capítulo 3, 11 a 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Todo mundo conhecia essa passagem? Pergunta. Acredito que tem muita gente do meio neopentecostal, já cantou muitas músicas aí. Então ele fala assim, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que seria esse fogo? E tem dois adjetivos, santo e fogo. Cada um é diferente do outro. O Espírito Santo é na questão que você está explicando aqui. Que a gente está tratando do Espírito Santo. O fogo significa na condenação. Não tem nada a ver com o que eu pensei uma vez que era, quando os pentecostais, né? Eu me considero um pouco pentecostal. Acha que o Espírito Santo envolve a pessoa ali na questão do fogo. Só que ali, o termo do fogo significa. O próprio texto já diz ali, ó, mais recuperoso aqui. Você ele depois que mandar uma palha, um fogo inextinguível. E ali o princípio do fogo é para a condenação. Todo mundo concorda? Quem discorda? Ninguém? Todo mundo concorda? Nem sim, nem não? Mais ou menos? Eu fiquei sabendo que vocês falaram bastante na aula passada. Estou achando que é pessoal. Colocaram tá na conta dele, então tá bom. Se o texto terminasse aqui, ó, nós teríamos um problema mesmo. Né? Se o texto terminasse aqui. Mas Jesus, geralmente, como sempre, ele explica um termo. Então, o texto tem continuação, ele não terminou aqui. Então, ele tem na sua mão uma pá, e nessa pá ele vai limpar uma eira. Então, está simbolizando a agricultura lá da época. Então, você tem a pá, você tem lá o seu produto que você plantou, mas o produto geralmente não está limpinho, você tem que fazer uma separação. Então ele vai separar, né? O trigo ele põe no celeiro, mas a palha está tudo junto, ele tem que separar. Então ele pega a palha e vai separando um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Ele está falando sobre palha aqui, ó, assim, ó. Literal? É. O que está querendo dizer aqui, então? Está querendo dizer a separação do justo, o ímpio, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que é salvo, não salvo. Excelente, é isso mesmo. Bom que você tem um conhecimento aqui, ó. Então ele não está querendo falar sobre celeiro, ele está querendo falar sobre pessoas. Ele começa aqui, ó, falando do batismo. Ó, tem pessoa que vai ser batizada no Espírito Santo, mas tem que vão receber o quê? O fogo. O fogo de Deus. E esse fogo é o quê? Inextinguível. Então aqui você já mata aquele. Está falando do fogo de queimar uma palha, porque aquele lá vai queimar e apaga. Não dura horas. Agora esse fogo aqui, ó, é inextinguível. Não é isso? Então, ele está separando aqui o que é bom e o que não é. O que é bom, ele vai recolher. Vem, esse eu quero. Esse me serve. Esse eu vou levar para cá. Agora, o outro, não quero. É fogo no outro. E é fogo literal. E muitas das vezes, eu já vi muito louvor falando isso. Manda fogo, Deus. Manda fogo. A gente quer fogo de Deus. Já pensou? Aquelas vacinas, né? Hã? Vai ficar assim, né? O versículo anterior, ele diz assim, ó. Já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, depois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Exatamente. Jesus falou isso. O próprio contexto ele já é didático para você entender. Exatamente. Mas o ensinamento é longo. Eu falo, vocês riem, mas é verdade. Eu cantava muito isso.
Tem um hino, é bonito, assim, né, de cantar, que é muito cantado, então me queima, me queima, me queima, fica um tempão. Me queima, manda fogo, me queima. Olha só, já pensou você cantando uma coisa dessa? E tá cantando agora ainda, em tudo quanto é lugar, mas tem, porque o hino não sumiu. E a gente vê muito dizer, né, Adriano? Muitas pessoas dizem assim, ó, como diz o hino, ó, não vai em conversa com o hino. Exatamente. Vai pelo ensinamento que a Bíblia traz. Vai pelo ensinamento bíblico. Não tem uma aula para falar um pouquinho de louvor. Tem que tomar muito cuidado, porque pela ignorância a gente muitas vezes está pedindo juízo sobre nós. Já pensou que coisa horrível? Se Deus ouve e fala, você quer fogo, então toma. Mas daquele mesmo fogo que mandou em Elias, né? Foi Elias que os 50 soldados foi lá, homem de Deus, desce daí. Acaba de falar com você, bem, se eu sou homem de Deus, que desça fogo, consuma todo mundo. E consumiu. Ele mandou mais 50, desce daí. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo. Matou de novo. A terceira companhia de soldado, mais 50, homem de Deus, tenha piedade, não manda fogo. Não. Vamos lá falar com esse Acabe, porque se não for, eu vou morrer lá. E aqui eu vou morrer também, e agora? E fala, vocês têm respeito, eu vou matar esse Acabe aí. Salvou. Manteve a vida daqueles 50 soldados. Mas o fogo é isso de Deus. Não tem fogo bíblico para o bem. Fogo bíblico é para juízo. Todo mundo concorda? Sim. Fogo de Deus é fogo de juízo. O inferno é fogo que não se extingue. Então, não brinquem com fogo. E aqui é uma amostra, né? Então, ele tem tem a pá na sua mão, não é isso? E limpará completamente a eira. E aí, o trigo vai para o celeiro e a palha vai para aquele lugar horrível. São dois destinos diferentes dentro daquele contexto. Não é a mesma coisa. Ó, você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, que legal. Ó, vamos esperar agora o fogo. Não espere isso não, nunca aparecer na vida de ninguém. Então, o Espírito Santo é uma coisa e o fogo é outra. É um ou outro. Isso. Ou é Espírito ou é fogo. Não é os dois aqui, numa leitura superficial, colocando como ponto final do assunto aqui. Não é. Ele continua explicando o assunto, para não deixar dúvidas. Mas tem gente que não quer acreditar no inferno. Mas ele é bíblico. Eu gostaria que ele também não existisse, mas ele existe, é real, é bíblico, é muito falado. E falado bem claro, nada entre linhas. Então, esse aqui é um tema, né? A medida da presença do Espírito Santo no novo convertido. Então, quando, porém, aqui é Tito 3, 4 ao 7. Vamos ler logo direto em Tito aqui, vai. Aqui está só um resumo. Abram em Tito. Vamos ver se vocês estão rápido para achar a carta de Tito. Eu já achei, tá vendo? Acharam aí a carta de Tito? Tem que manejar bem a escritura. Quem achou já pode ler. Não, pô. Tá bom, vai, você me convenceu. É que eu tenho que esperar vocês, senão vocês não vão acompanhar. 3, 4, ó. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou como sobre nós? Ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, ele derramou de modo rico. Para alguns ou para todos? Aí é só para... Vamos colocar o termo de alguns. Alguns são aqueles que reconheceram, aceitaram a mensagem dele, esse foi o fato, ele daria dele imediatamente, né? Seria universal. Só para aqueles que escolheram renunciar. Tá. Então, vamos pensar agora de uma nova forma. A partir do batismo, naquele momento do batismo, que eu recebo o Espírito Santo, essa palavra se encaixa para todos que estão no batismo?
Todos que aceitaram, creram e estão fazendo todos os passos, né? Se arrependeu, confessou. A graça é para todos. Basta nós seguirmos ela. Isso, é para todos, mas e a quantidade? É isso que é o ponto que eu quero chegar. Todo mundo recebe a mesma quantidade do Espírito ou ele está em quantidades diferentes para cada um? Então, eu acredito que na quantidade, como está escrevendo apenas ricamente, é único para todos. Porém, todavia, a questão do dos dons, aí já seria mais diferente, porque os dons é para aquele que busca, minha Bíblia fala. Você pode escolher os dons, pede em oração. Seria esse ponto que você quer? Isso, vamos pensar assim, o que ele está falando aqui é universal. Então, toda pessoa que cumprir aqueles 4 passos, no batismo vai receber o Espírito Santo de modo rico, transbordante. Todas elas. Ah, mas aquele recebeu e virou pregador, e aquele recebeu e só deixa sentado ali. Então, aquele recebeu mais. Ele domina a palavra e o outro engatinhando ainda. E aí, um recebeu mais e o outro menos? Então, é o que eu falei. Todos recebem na mesma proporção. Isso, todos recebem na mesma proporção. Porém, é aquilo que eu falei sobre os dons. O dom de estar a palavra é um dom. Você, eu, qualquer um aqui tem. Só que tem que exercer. Se você não exercer, você está rindo dele. Então, se você não exercer... Você não põe em prática? Tem que despertar da questão. Às vezes a pessoa tem umas que elas batidam, mas ficam ali fora. O julgamento dela está só, não precisa fazer mais nada. E as outras se despertam e vão pregar a palavra, que é o correto. Fazendo mais pessoas para a palavra. Não? Então, é mais ou menos quando Jesus fala sobre aquela parábola do fruto. Então, tem pessoa que recebe, guarda, retém, tem pessoa que tenta, mas é sufocada com o mundo. Todos têm de modo rico. Mas a gente tem que pôr em prática o que a gente recebeu. Agora, o dom do Espírito, para mim, pode ser pregar e ensinar, mas para outra pessoa não vai ser nunca isso, nem se ela buscar. Porque Deus tem um outro plano para ela. Ela tem que, através da vida dela, ela vai conseguir perceber aonde está a ponta, aonde está a ação do Espírito Santo que vai auxiliar ela nesse caminho. Mas ela tem que buscar. Se eu ficar só deitado dormindo, aí o meu dom vai ser dormir. Qual meio que ela vai agir? Isso, exatamente. Tem pessoa que tem um dom de, sei lá, organizar o local onde vai ter a reunião, recepcionar os irmãos. Tem pessoa que tem dom de pregar na rua, mas não num púlpito. Nem todos podem ser mão, nem todos podem ser pé, nem todos podem ser boca. Isso. Não é assim, poxa vida, porque eu sei agora eu tenho que ser o pregador. Todo mundo tem que ser pregador. Não, Deus vai levantar um específico que ele entende dessa forma. E o Espírito Santo vai agir nele nessa forma. Mas ele não está limitado só a isso também. Oh, eu sou pregador, cheguei aqui, então, olha, esse é meu dom. Não, varrer também. Vá limpar, vá lá na rua pregar. Exerça misericórdia, compaixão, hospitalidade na sua casa, auxílio com dinheiro e tanta coisa mais que a gente pode ter, né? Que a gente busca, aí a gente demonstra através de frutos do Espírito. Aí entre os frutos do Espírito que você falou. Tem alguns dons que as pessoas não procuram muito, né? Digamos, Exato. o dom de repartir, de prestar socorro, pegar gente esbagaçada no meio da rua. Esse dom aí o pessoal não gosta muito, não. Exato. É um dom seletivo. Eu quero um dom de ser um missionário, mas eu só quero pregar em Nova York. Eu quero pregar lá na França, lá onde tem a Disney, lá da Europa. Ali é mó área legal de pregar. No presídio, no hospital, Angola. E dar oi com alguém, o pessoal não busca muito essas coisas. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Que é desses que Deus sente falta. Muita, porque são poucos, são raros. Exercer misericórdia, né? Que nós lemos do bom samaritano. Quantos não passam ali e vê a pessoa tudo estourada, que você falou, né?
E um parou e falou, não, eu vou ajudar, perdendo meu tempo aqui, né, no linguajar do mundo, ou perder tempo ali, ó, socorrendo a pessoa, eu nem sei se é maldoso, não é? Não cabe a gente exerce o amor de Deus igual Jesus deixou. Se a pessoa era mal ou não, se buscou ou não, aí ela vai se acertar com Deus. Agora Deus quer que a gente faça isso. Então o lavar do Espírito, regenerador e renovador. O regenerador é gerado de novo. Então nós somos regenerados, nascemos de novo. Olha, saí das águas, eu nasci de novo. Ali é meu novo nascimento, é uma data. E eu sou restaurado. Então, mudança completa para melhor. Não é mudança para pior. Poxa vida, só do batismo está pior. Alguma coisa está errada. Né? Ou não pregaram direito para a pessoa, e ela não faz ideia das demandas, que é o que mais tem hoje aí. Ó, vem cá, quer aceitar Jesus? Vamos se batizar aí. Aí depois o Espírito Santo age. Não, você tem que explicar para a pessoa antes. Onde ela está se enfiando? Não é assim simples. Então, Romanos 12:2. Quem achou e quiser ler? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Traduzam essa frase para uma criança de 10 anos. Você vai falar isso, né, para uma criança. Não nos conformes com esse século. Não sei nem o que é século. O que é isso? Você está falando em grego? Enfim, olha, você tem que ser diferente. Não se alegre com o que acontece aí fora. Talvez você veja alguma coisa lá fora que te dê prazer, mas não é assim. Não fique feliz com isso, não se alegre. Se alegre com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Não fique agoniado com as coisas de lá. Venha para o lado de cá. E aí você vai experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Lembrando que é a vontade de Deus, né? Não é a nossa. Isso, se fosse a nossa, né? E a vontade de Deus, qual que é? Qual que é a vontade de Jesus que ele fala? Não se percam, mas todos encontrem salvação. Qual é a vontade? Tome uma cruz, não é isso? E siga-me. Não é esse que estão pregando aí, não, que é casa, carro, e vem fazer voto para você ser um milionário, e não sei o que, você dá cabeça no seu caldo. Não, a gente tem... Cada dia tem o seu próprio mal. Então, você é convidado a pegar uma cruz e seguir a Jesus. Ou seja, é difícil, não é fácil. Está convidando você para luxo, riqueza. Está convidando você para servir. Você serve. Serve a um Senhor, e Ele manda e a gente obedece. E é interessante no versículo, né, que diz que transforme-se pela renovação da sua mente. Porque se a gente também não for transformado, o versículo está dizendo que ninguém vai ser capaz de experimentar a boa vontade de Deus. E começa onde? Exatamente. Pensamento. O nosso cérebro trabalha o tempo todo, né? Tempo todo, 24 horas. Você dorme, você está sonhando e está trabalhando e está fazendo, os seus órgãos vitais estão funcionando. Aqui está tudo. Você acorda, você já está pensando no seu dia, no que você vai fazer. A pessoa te fala uma coisa, você já está pensando como é o seu cérebro. Então, aqui você tem que trabalhar. Porque aqui vai comandar o que você vai fazer aqui, né? O cérebro da gente é uma máquina que é incansável. E aí, se você focar em coisas ruins, ela vai ficar incansável em focar em coisa ruim. É difícil, é uma luta. Pode falar. Não, e a gente deve seguir os passos de Jesus, né? E Jesus mesmo ensina que, como o Senhor, ele serviu, né? Ele lavou os pés dos filhos. Exatamente. E assim a gente tem que ser. Jesus, ele não veio só falar, ele falou e fez. Olha, eu não tenho de reclinar a cabeça, eu vou andar num jumentinho, ou seja, eu não vou ser ansioso pro dia de amanhã. Deus cuidou dos lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles, imagina vocês. Jesus tinha riqueza? Não tinha. Não sei de onde esse povo colocou na cabeça das pessoas que elas têm que ter isso. Adriano, o único no Novo Testamento que prometeu dar reinos foi um que falou que se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aí, ó, se você quiser. E não foi Jesus.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode buscar de Deus, sim. Ter uma moradia, às vezes até um carro, não sei. Eu não acho legal buscar isso, mas quem busca não é um pecado. Mas a gente tem que ter o coração nessas coisas. Tem que ter o coração nas coisas de Deus. E aí vai acrescentar, vai aparecer isso sem você pedir, isso pode ter certeza. Eu não sou o exclusivo da terra que faz isso, tenho certeza. Deus condena a riqueza, né? condena o modo que você... Tem que ajudar as pessoas. Isso, condena o modo. E ele já sabe que isso faz a pessoa mudar. Por isso que ele fala que é difícil um entrar, mas não está falando que é impossível. Então ele já falava, todos os ricos vão para o inferno. Não, mas é muito difícil, porque isso vai te sufocar. Vai te sufocar com toda certeza. Tem que ter o coração de Deus, sempre. Não nas coisas. Tem material. É o meio para a gente ajudar as pessoas. Com certeza. Naquele dia nós vamos saber quantos ricos entraram, quantos não entraram, mas que a palavra está falando que é muito difícil. Então a gente já tinha que correr de ser isso, não correr para ser isso. Eu sei que é difícil. Eu quero correr para Cristo e pedir para Ele me sustentar. Seja com um copo de água por dia, ou com pão, ou com muito pão. Eu sei que Deus vai suprir. Então, Deus enche seus filhos ricamente com o Espírito no lavar. Então, no sepultamento que nós fazemos através do batismo, nós recebemos de modo rico. Depois nós buscamos e vamos ser orientados através do Espírito onde a gente vai agir. Receber o Espírito Santo não envolve esforço humano. Esquece, não tem como a gente agarrar o Espírito Santo, fazer qualquer coisa que não seja se entregar a Deus. Esse é o único ponto. E aqui tem as referências, então. Vamos lá, 1 Coríntios 6:19. 6:19. Quem achou e quiser ler, fique à vontade. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Exatamente, foi o que a gente já tinha lido. Então, não é nosso. Cuidem do corpo. Então, opa. Qual a sensação de receber o Espírito Santo? Então, as escrituras relatam a sensação qual? Simples. Júbilo, alegria, regozijo, todos sinônimos. Aí tem a referência em Atos. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, o quê? Alegre. Não saiu rodopiando, gritando, falando língua não sei da onde. Não, é alegria. Atos 16. Então, levando-os para sua própria casa, ali pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam o quê? Grande alegria por terem crido em Deus. Então, outros textos, né, tem referências, quem quiser tirar foto para ler, dizem a mesma coisa, sempre mencionando essa alegria. Olha, estou saindo da água, eu me sinto agora renovado diante de Deus. Estou feliz porque eu conheço a palavra, alguém me trouxe, me livrou daquele mundo. Agora eu estou andando num outro caminho, contrário do que eu fazia. Olha que legal. Esse é o sentimento, a alegria, nada de coisa miraculosa. É impossível descrever totalmente as ações do Espírito Santo, porém temos algumas. Então, algumas listadas aqui, ó. Eu vou ler a primeira, quem quiser já para adiantar, por causa do horário, cada um abrir aqui em uma, aí a gente faz um modo mais dinâmico. Então, eu vou lá em Atos 9:31. Então, ele conforta o Espírito Santo. Agora é atributos do Espírito Santo. Nós lemos os de Deus no começo da aula. Então, 9:31 de Atos vai dizer assim. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no quê? Conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Então, o Espírito Santo confortava, deixava eles diferentes. Transforma. Quem abriu em 2 aos Coríntios 3:18? Pode sim.
Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor pelo Espírito. Excelente, transformação. Ajuda, auxilia nas orações. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Ajuda nas orações. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Aí o 27 intercede, se você puder continuar. Renato, Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que legal. O Espírito Santo é intercessor nosso. Ele guia, 8:14 de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Viu? Fortalece o seu interior, Efésios 3:16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o Espírito, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Excelente. Da comunhão, segundo aos Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Ele dá acesso ao Pai, Efésios 2:18. Porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E agora, purifica, promove unidade, santifica, liberta da lei do pecado, produz fruto, sela com um penhor para os salvos ressuscitarem. Vamos lá então, Romanos 8:12-13. Tem um Romanos 8:11 também, que é o último ali. Ó. Isso, Já leu os 3. por favor. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse foi o 15. Isso. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Excelente. Promove unidade, Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele santifica, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fazer dele sempre dar graça para Deus por vocês, como é mais pelo Senhor. Porque Deus nos escolheu nele para a salvação, pela santificação do Espírito e fé em verdade. Liberta da lei do pecado, Romanos 8:2-8. Eu vou ler. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com o efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne nos dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Produz fruto, Gálatas 5:22-25. Mas o fruto do Espírito é o amor. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mas com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Excelente. Ela sela como um penhor, segundo aos Coríntios 1:22. E também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor é o quê? Qual a palavra, o sinônimo? Ele sela como um penhor. Quando você empenhora alguma coisa, você está deixando como uma garantia. Antigamente tinha muito isso, né? De pegar um anel, deixa eu empenhorar, aí pega um dinheiro, aquilo é uma garantia de que você vai pagar o banco, senão ele pega aquele anel. E é lógico que se o seu anel valer 1 milhão, ele não vai te custar 1 milhão. Vai te custar 100 mil. Mas se você não pagar os 100 mil, ele tem um negócio que vale 1 milhão. O Espírito Santo é um agente transformador na vida do cristão. É impossível agradar o Espírito Santo e a natureza carnal tudo ao mesmo tempo. É impossível. Quer tirar foto, né? Dúvidas até aqui? Tudo bem? Então, o Espírito Santo, ele é a garantia, penhor, garantia, o selo de Deus. Efésios 1:12-14. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito identifica as pessoas que pertencem a Deus. Então, através da presença interior do Espírito Santo, o cristão pode ter a certeza que Deus o resgatará no último dia. Então, você é o quê? Selado. O Espírito Santo é o penhor, a garantia de que ele cumprirá o que prometeu aos seus discípulos. Então, aqui nós pensamos de uma forma. Quando você é selado, você não perde o selo. Mas você apaga e entristece o Espírito Santo. Mas perder o Espírito Santo, não tem referência bíblica para isso. Então, aqueles que estão com o Espírito Santo, terão o Espírito Santo. Mas podem se perder o caminho, porque apaga o Espírito. Então, se você apaga o Espírito Santo, não tem ação dele. Aí você volta a pecar. Aí você vive em pecado, você perde sua salvação. Então, isso não é uma garantia de salvação, é uma garantia de penhor que, se você andar com Cristo até o final, você será ressuscitado através desse Espírito que habita em você. Que foi o Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo que vai estar em nós. Como nós temos essa garantia. Tudo bem, gente? Tem dúvidas alguém? Tá tudo claro? Vocês estão com vergonha de perguntar ou foi bem claro a ponto de vocês falar, nossa, entendi 100%? Se for assim, excelente, porque esse foi o último slide, então. Se ninguém online, nem vocês tiverem dúvidas, me perdoem por passar 10 minutos. Foi o pão que eu fiquei comendo a mais, pastor. Mas estava muito bom para tudo. Muito obrigado, gente, por mais um dia que nós estamos juntos. Espero vocês terça-feira, online também. Muito obrigado pela presença. Aula 15 é aula sobre a igreja, o título. Bem legal também, mais uma aula bem rica de conteúdo para a gente entender bem o conceito de igreja e o Boa noite a todos. Tem 4, tem ideia? Boa noite, pessoal online.